Pastorinhos da Virgem Maria, guiai-nos ao seu coração. Sois sal da terra, vidas purificadas no sofrimento, adoradores do Deus três vezes santo. Pastorinhos da Virgem Maria, guiai-nos ao seu coração. Sois luz do mundo, vidas transfiguradas na caridade, intercessores dos pobres pecadores. Pastorinhos da Virgem Maria, guiai-nos ao seu coração. Nesta Eucaristia estão alguns grupos que se fizeram anunciar. Da Diocese de Braga, o Grupo Familiar Castro de Guimarães e a Paróquia de Santo Adrião. Da Diocese de Leiria Fátima, a peregrinação dos colaboradores do Santuário de Fátima. Da Diocese de Lisboa, a Paróquia da Roliça e os peregrinos de São Mamé da Ventosa. Da Diocese do Porto, os peregrinos de Friane de Felgueiras. De Nacional, os antigos combatentes do Batalhão 1921. Os antigos combatentes PAD 1162 e também a Liga dos Servos de Jesus. Preside esta Eucaristia o reitor do Santuário, Padre Carlos Cabecinhas. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos aqui presentes em tão grande número e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, hoje no Santuário de Fátima nós somos convidados a contemplar o exemplo dos santos Francisco e Jacinta, os pastorinhos da Virgem Maria, aqueles que souberam escutar a mensagem e transmiti-la. Somos convidados a deixar-nos guiar por eles ao encontro de Cristo. Preparemos-nos então para este encontro com o Senhor e façamo-lo, começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie
Oremos. Senhor nosso Deus, que amais a inocência e exaltais os humildes, concedei pela intercessão da Imaculada Mãe do vosso Filho, que à imitação dos santos Francisco e Jacinta, vos sirvamos na simplicidade do coração, para podermos entrar no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor sob a direção do sumo sacerdote Eli. Samuel dormia no templo do Senhor, no lugar onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: Aqui estou. E correndo para junto de Eli, disse: Aqui estou porque me chamaste. Mas Eli respondeu: Eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi deitar-se. O Senhor voltou a chamar Samuel. Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou porque me chamaste. Eli respondeu: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque até então nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou, porque me chamaste. Então Eli compreendeu que era o Senhor que chamava pelo jovem. Disse Eli a Samuel: Vai deitar-te, e se te chamarem outra vez, responde: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se. O Senhor veio, aproximou-se e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Palavra do Senhor. O Senhor, exaltou os humildes, exaltou os humildes. O Senhor, glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva.
De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Senhor exaltou os humildes, exaltou os humildes. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. O Senhor exaltou os humildes, exaltou os humildes. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos, exaltou os humildes. O Senhor exaltou os humildes, exaltou os Aleluia, 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 a manifestação das vossas palavras ilumina e dá sabedoria aos simples. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhes: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem for humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe-me a mim. Vede bem, não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos veem constantemente o rosto de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, o Evangelho agora proclamado exorta-nos a esforçarmos-nos por sermos grandes diante de Deus, por sermos os maiores no reino dos céus. Só que ao mesmo tempo que o Evangelho nos deixa esta exortação, procurarmos ser grandes no reino de Deus, diz-nos também que é nas crianças que encontramos o exemplo desta grandeza. Se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus, ouvíamos Jesus dizer. O exemplo da grandeza diante de Deus, esse exemplo de grandeza que Jesus põe diante dos nossos olhos, são as crianças. Dizia-vos no início que hoje, aqui no Santuário de Fátima, nós celebramos os Santos Francisco e Jacinta. Eles são as crianças que hoje Jesus põe diante de nós como os maiores do reino dos céus, como aqueles que devemos imitar, como aqueles que nos mostram o caminho que devemos seguir. De facto, os Santos Francisco e Jacinta, duas crianças, são imagem da santidade ao pé da porta, para usar uma expressão do próprio Papa Francisco. Uma santidade próxima de nós. Eles são o testemunho de uma santidade geograficamente próxima, porque viveram nesta terra em que nos encontramos, porque podemos visitar as suas casas, percorrer os caminhos que eles percorreram, visitar os seus túmulos. E por isso eles, para nós, são esta imagem de santidade próxima de nós. Mas são também um exemplo de santidade temporalmente próxima, isto é, não são figuras de um passado longínquo, perdidos nas brumas da memória. Não. Eles foram temporalmente próximos de nós. Nós podemos ainda hoje contactar com familiares deles. Mas eles são para nós, sobretudo, o testemunho de uma santidade possível. E este é o aspecto mais importante. São estes santos ao pé da porta que são um exemplo de santidade próxima, mas são, sobretudo, este exemplo de santidade possível. Isto é, de algo que aparece como horizonte da nossa vida, de caminho que também nós podemos percorrer, de algo que também nós podemos fazer. Na simplicidade das suas breves vidas, nós percebemos que é possível sermos santos. E esse é um dos maiores testemunhos que eles nos deixam. Contemplando o seu exemplo, compreendemos mais facilmente que a santidade seja a vocação de todos nós cristãos. Que a santidade seja a nossa vocação.
Porque muitas vezes imaginamos os santos como umas figuras mais ou menos esotéricas, com uma vida que tem pouco a ver com a nossa, umas figuras longínquas. E contemplar os santos Francisco e Jacinta significa olhar a santidade de outra forma, por outro prisma, perceber que a santidade é possível, é o horizonte que se põe diante de nós, é desafio para a nossa própria vida. Na primeira aparição, em maio de 1917, Nossa Senhora perguntou aos pastorinhos: quereis oferecer-vos a Deus? E a resposta deles foi clara e firme, sem hesitações nem reservas: sim, queremos. Esta resposta firme e clara, sim, queremos, transformou as suas vidas de forma decisiva. Esta resposta simples e convicta evoca a resposta que o jovem Samuel dava na primeira leitura que escutámos. Samuel, assim que ouviu o Senhor chamar, respondeu de imediato: aqui estou, porque me chamaste. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. A vida dos pastorinhos evoca esta resposta de Samuel. Mas a vida dos pastorinhos evoca, sobretudo, e traz-nos à memória, sobretudo, a resposta de Maria na Anunciação: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E com eles aprendemos que a santidade passa não apenas pela oferta da nossa vida, mas por uma oferta da nossa vida que consiste nesta plena disponibilidade para Deus e para a sua vontade. Oferecer-se a Deus, fazer da própria vida oferta a Deus, é difícil, é exigente, implica o esforço permanente de superar a tendência tão inata em nós de nos fecharmos nos nossos próprios interesses. Oferecer-se a Deus, oferecer-lhe a nossa vida, implica sempre esforço. E porque implica esforço, implica sofrimento, como recorda Nossa Senhora aos pastorinhos, e depois ter muito que sofrer. Porém, sabemos que Deus nunca deixa sós aqueles que se lhes confiam. Deus nunca deixa sós aqueles que sinceramente aceitam fazer da sua vida uma oferta a Deus. E Nossa Senhora conforta aos pastorinhos, como nos conforta a nós: a graça de Deus será o vosso conforto. O que encontramos na vida dos santos Francisco e Jacinta é esta preocupação constante de viverem em contínua entrega e doação de si mesmos a Deus e, consequentemente, aos outros. E é esta atitude que Nossa Senhora, a que Nossa Senhora convida aos pastorinhos na primeira aparição e a que nos convida também a nós. A resposta exemplar dos santos Francisco e Jacinta é para nós um desafio permanente, um desafio a também nós fazermos da nossa vida uma oferta a Deus. Com eles, Nossa Senhora pergunta-nos hoje a cada um de nós: quereis oferecer-vos a Deus? A resposta dos santos Francisco e Jacinta transformou as suas vidas e fez deles modelos que devemos imitar. E por isso a pergunta que hoje Nossa Senhora nos dirige é essa mesma: quereis oferecer-vos a Deus? Que a nossa resposta saiba imitar a dos santos Francisco e Jacinta. E que também nós saibamos dizer-lhe com plena consciência: sim, queremos. E saibamos também nós fazer da nossa vida essa permanente oferta a Deus. Se assim fizermos, seremos grandes no reino dos céus.
Irmãs e irmãos, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, os pastorinhos de Fátima que viram Nossa Senhora, peçamos a graça de progredir como eles na santidade da vida e cantemos cheios de fé. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelo Papa, o Bispo vestido de branco, para que, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, o Senhor o proteja nos momentos de maior perigo e sofrimento. Oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelos peregrinos e peregrinas da Cova da Iria, para que, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, aprendam a rezar bem e se convertam a Deus. Oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la contra as premissas de guerra que continuamente renascem. Leve os decisores políticos a construírem um mundo novo. Oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelas crianças das nossas escolas e catequeses, para que os seus pais, professores e catequistas os ajudem a crescer como os pastorinhos, em candura e simplicidade. Oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelos doentes do mundo inteiro e pelos que peregrinam a Fátima, para que, como a Santa Jacinta, encontrem no coração imaculado de Maria refúgio, conforto, auxílio e proteção nas horas mais difíceis. Oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelos membros da nossa Assembleia Celebrante, para que com São Francisco Marto cresçam em vida interior e descubram como é bom orar em silêncio ao Deus escondido. Oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Concedei-nos, Pai Santo, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, a graça de não ofendermos mais a Nosso Senhor, como a Virgem Maria lhes pediu, e de um dia participarmos na glória eterna. Por Cristo Nosso Senhor. Meu Deus, na simplicidade do meu coração, vos ofereço
coisas. Meu Deus, na simplicidade do meu coração, vos ofereço todas as coisas. Senhor nosso Deus, como é admirável o vosso nome em toda a terra. A vossa majestade está acima dos céus. Meu Deus, na simplicidade do meu coração, vos ofereço todas as coisas. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Humildemente vos suplicamos, Senhor, que aceiteis a homenagem das nossas preces e oblações para podermos obter o perdão das nossas culpas e a conversão dos pecadores. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula e a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Hosana, nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora
em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizendo a palavra de salvação. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos
aos pequeninos os mistérios do reino. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou de sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Para que fosse enaltecida a glória da sua graça, com a qual nos favoreceu em seu amado Filho. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Bendito
Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Segundo a riqueza da sua graça, que Ele nos concedeu em abundância, com plena sabedoria e inteligência, deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino.
Oremos. Por este divino sacramento que recebemos, Senhor, acendei em nós o amor admirável que levou os santos Francisco e Jacinta a entregar-se inteiramente a vós e a apaixonar-se pela salvação de todos os homens e mulheres. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caros irmãos e irmãs, sempre aos sábados terminamos esta nossa celebração da Missa das 11 com a bênção das crianças que estão presentes. As crianças têm um lugar único e especialíssimo em Fátima. Ou não fossem os grandes protagonistas de Fátima, crianças, a começar pelos santos Francisco e Jacinta que hoje celebramos. E por isso todos os sábados terminamos esta missa invocando a bênção de Deus sobre as crianças que aqui estão presentes, para que Deus as proteja, as conduza, para que Deus as acompanhe ao longo da sua vida e as convide à santidade. Oremos. Senhor Jesus Cristo, manifestastes o vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes, as abençoastes impondo-lhes as mãos e nos ensinastes que quem a recebe a vós recebe. Dignai-vos derramar a vossa bênção sobre as crianças aqui presentes. E por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça como vós, se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Algumas informações para estes dias. No dia 24 a 26 de junho, a Escola do Santuário realiza o retiro espiritual Rezai, Rezai Muito. Oração como experiência transformadora da existência. O retiro decorrerá na casa de Nossa Senhora das Dores. No próximo domingo, da manhã 8, o ofertório reverte a favor da cadeira de São Pedro. Diariamente às 21h30 faz-se a oração do Rosário na Capelinha das Aparições, seguida da procissão das velas. Aos domingos, a missa das 15 horas na Basílica da Santíssima Trindade tem interpretação em língua gestual portuguesa. Na Basílica, recordo que a saída da Igreja deve ser feita com as devidas distâncias uns dos outros, respeitando a sinalização. E também à saída estão os sacos onde podemos deixar a oferta que trouxemos e que se destina aos apoios sociais e caritativos que o Santuário assegura. Antes da bênção final, o Presidente, o Sr. Reitor, vai fazer a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco como memória desta peregrinação. I will bless now the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Hoje celebramos os santos Francisco e Jacinta nesta nossa celebração. Que os saibamos imitar no desejo de ser santos. Temos todos os nossos limites, mas aquilo que Deus quer ver em nós é este desejo de santidade
que encontramos nos Santos Francisco e Jacinta. Peçamos desta graça, de também nós desejarmos ser santos. Desejo a todos um santo dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Protegei a nossa pátria, para que a sombra